Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e essa é a prova de soldado PM São Paulo 2008. São 15 exercícios bem legais que nós vamos resolver aqui. Uma foto da PM de São Paulo. Bem legal! Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deixe seu like para o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas. Compartilhe o vídeo com seus amigos e não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e dos exercícios. Então vamos lá! Uma pessoa comprou 5 garrafas de suco de frutas, uma de cada tipo. A tabela mostra o preço de cada garrafa de suco. Então aqui eu tenho a tabela que mostra sucos, preço por garrafa. Tenho sucos de maracujá, laranja, caju, abacaxi e uva. Então, o preço por garrafa do suco de maracujá é de R$ 5,70. O preço por garrafa do suco de laranja é de R$ 3,50. O preço por garrafa do suco de caju é de R$ 2,30. O preço por garrafa do suco de abacaxi é de R$ 3,20. E o preço por garrafa do suco de uva, a tabela não mostra. Sabendo que nessa compra o preço médio de uma garrafa foi R$ 3,80, pode-se concluir que o preço da garrafa de suco de uva é... Bom, pessoal, eu quero saber o preço da garrafa de suco de uva. É o que eu quero saber. Então, pessoal, se está falando, sabendo que nessa compra o preço médio de uma garrafa foi R$ 3,80, se é o preço médio, então eu vou utilizar média aritmética. Então eu vou somar o preço dos sucos. O suco de maracujá, que custa R$ 5,70, mais o suco de laranja, que custa R$ 3,50, mais o suco de caju, que custa R$ 2,30, mais o suco de abacaxi, que custa R$ 3,20, mais o suco de uva, que a tabela não mostra o preço e é o que eu quero saber. Então eu vou chamar de U. Está falando, sabendo que nessa compra o preço médio de uma garrafa foi R$ 3,80, ou seja, a média é igual a R$ 3,80. Então, pessoal, se é média aritmética, está falando que uma pessoa comprou 5 garrafas de suco de frutas. Se são 5 garrafas e é média aritmética, então eu vou fazer sobre 5. Então aqui eu tenho 5,70 mais 3,50 mais 2,30 mais 3,20 mais U sobre 5, que é igual a 3,80. Eu vou começar somando os valores. Então, 5,70 mais 3,50 mais 2,30 mais 3,20. Então aqui 0, 7 mais 5, 12, 12 mais 3, 15,
15 mais 2, 17. Deixo o 7. Vai 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 2, 11. E 11 mais 3 é 14. Vírgula embaixo de vírgula. Então, 5,70 mais 3,50 mais 2,30 mais 3,20 é igual a 14,70. Mais o que é igual a 3,80. O 5 está dividido, passa para o outro lado do sinal, multiplicando, vezes 5. Então, U é igual a 3,80 vezes 5, eu vou fazer aqui do lado. Cinco vezes 8, 40, deixo o 0, vai o 4. 5 vezes 3, 15, mais 4, 19. Abaixo 0, 1, 2 casas, vírgula, 1, 2 casas, vírgula. Então, U é igual a 3,80 vezes 5 é 19. 14,70 está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos 14,70. U é igual a 19 menos 14,70, eu vou fazer aqui do lado, inclusive eu posso aproveitar esse número. Então aqui, 19 menos 14,70. 0. 0 menos 7 não dá. Pego emprestado do 9, aqui fica 8 e aqui fica 10. 10 menos 7, 3. 8 menos 4, 4. E 1 menos 1, 0. Vírgula embaixo de vírgula. U é igual a 19 menos 14,70, que é 4,30. Ou seja, pode-se concluir que o preço da garrafa de suco de uva é de R$ 4,30. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, R$ 3,80? Não. Alternativa B, R$ 4,20? Também não. Alternativa C, R$ 4,30. R$ 4,30 é a alternativa C. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de média aritmética. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 22 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Em uma lanchonete, 2 sanduíches naturais mais 1 copo de suco custam R$10. E 1 sanduíche natural mais 2 copos de suco custam R$ 9,20. O preço de um sanduíche natural mais um copo de suco é... Bom, eu quero saber o preço de um sanduíche natural mais um copo de suco é o que eu quero saber. Então,
sanduíche, que eu vou chamar de S, mais o copo de suco, que eu vou chamar de C, é o que eu quero saber. E para isso, eu preciso descobrir o preço de S, do sanduíche natural, e de C, do copo de suco. Então vamos lá. Em uma lanchonete, 2 sanduíches naturais mais um copo de suco custam R$10. Então eu vou colocar aqui que 2 sanduíches naturais, que eu chamei de S, então 2S, mais um copo de suco, que eu chamei de C, então mais C, custam R$10, ou seja, é igual a 10. E um sanduíche natural mais 2 copos de suco custam R$9,20. Então, um sanduíche natural, que eu chamei de S, então S, mais 2 copos de suco, que eu chamei de C, então é mais 2C, custam R$9,20, ou seja, é igual a 9,20. Aqui, pessoal, eu tenho a minha primeira equação e aqui eu tenho a minha segunda equação. Observe que eu tenho um sistema de equação do primeiro grau com 2 variáveis, onde S é o preço do sanduíche natural e C é o preço do copo de suco. Eu tenho condições de descobrir os valores de S e de C do sanduíche natural e do copo de suco, substituindo um valor no outro. Então vamos lá. Na minha primeira equação, eu vou isolar C, ou o preço do copo de suco. Então, C é igual a 10. O 2S está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos 2S. Então aqui eu isolei C, ou o preço do copo de suco. Na minha segunda equação, eu tenho S mais 2C, que é igual a 9,20. Observe que aqui eu posso substituir o valor de C, que eu isolei na minha primeira equação. Então, S mais 2 vezes C, 2 vezes C, que é 10 menos 2S, então, abro parênteses, 10 menos 2S, fecha parênteses, que é igual a 9,20. Então, S mais 2 vezes, abre parênteses, 10 menos 2S, fecha parênteses, eu vou utilizar propriedade distributiva. Então, 2 vezes 10, 20. E 2 vezes menos 2S, na multiplicação sinais diferentes é negativo. 2 vezes 2S, 4S. Ou seja, 2 vezes menos 2S é menos 4S, que é igual a 9,20. Então, S mais 20 menos 4S, que é igual a 9,20. Eu vou agrupar S. Então, aqui, S menos 4S, na subtração e na soma, sinais diferentes. Eu pego o sinal do maior número e subtraio. O maior número é 4S, então vai ficar negativo. E subtraio 4S menos S, 3S. Então, menos 3S mais 20, que é igual a 9,20. Agora, pessoal, eu tenho menos 3S mais 20, que é igual a 9,20. Eu vou passar o 3S para o outro lado, passar o 9,20 para esse lado, deixando números de um lado e S do outro. Então, 20 é igual a 9,20. O 9,20 está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 9,20, que é igual a 3S está negativo, passa para o outro lado do sinal, positivo, é igual a 3S. Então agora eu tenho números desse lado e S do outro.
lado, 20 menos 9,20. Como aqui é vírgula 20, então aqui é vírgula 0, 0. Então, 0, 0 menos 2. Não dá para pegar emprestado do 0. Pego emprestado do 2, aqui fica 1. E aqui fica 10. Pego emprestado do 10, aqui fica 9. E aqui fica 10. 10 menos 2, 8. 9 menos 9, 0. E abaixo 1. Vírgula embaixo de vírgula. 20 menos 9,20 é 10,80. Que é igual a S. O 3 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 3. Então, 10,80 sobre 3 é igual a S. Eu vou dividir aqui do lado, inclusive eu posso aproveitar esse número. Então, 10,80 dividido por 3. Como aqui eu tenho duas casas após a vírgula, então eu adiciono 2 zeros, corto a vírgula. Ficou 1080 dividido por 300. 108 não divide por 300, então eu junto 1080 dividido por 300, que é 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 0. 8 menos 0, 8. E aqui 10 menos 9, 1. 180 não divide por 300. Então eu abaixo 0, vai vírgula na casa. 1800 dividido por 300 é 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. E 1800 menos 1800 é 0. Então, 10,80 dividido por 3 é 3,6, que é igual a S. Ou seja, o preço do sanduíche natural é de R$ 3,60. Então, agora que eu descobri o valor de S, eu vou substituir S na minha primeira equação. Eu vou descobrir o valor de C, ou o preço do copo de suco. E aí, sabendo o preço do copo de suco e o preço do sanduíche natural, eu tenho como descobrir o preço do sanduíche natural mais o copo de suco. Então, vamos lá. C é igual a 10 menos 2S, 2 vezes S, que é 3,6. Então, C é igual a 10 menos 2 vezes 3,6. Vou apagar e fazer aqui do lado. Duas vezes 6, 12, deixo 2 e vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1 que foi 7. Uma casa, vírgula, uma casa, vírgula. Então, 2 vezes 3,6 é 7,2. C é igual a 10 menos 7,2. Eu vou fazer aqui do lado. Bom, como aqui é vírgula 2, então aqui é vírgula 0. 0 menos 2 não dá, pego emprestado do 10. Aqui fica 9 e aqui fica 10. 10 menos 2, 8. E 9 menos 7, 2. Vírgula embaixo de vírgula. C é igual a 10 menos 7,2, 2,8. Ou seja, o preço do copo de suco é de R$ 2,80. Então, agora que eu sei o preço do copo de suco e do sanduíche natural, eu tenho condições de descobrir o preço do sanduíche mais o copo de suco.
Então, o sanduíche custa R$ 3,60, mais o copo de suco que custa R$ 2,80. 6 mais 8, 14, deixo 4, vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Vírgula embaixo de vírgula. Ou seja, o preço de um sanduíche natural mais um copo de suco é de R$ 6,40. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, R$ 6,40. R$ 6,40 é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de sistema de equação do primeiro grau, aqui com duas variáveis. C, o preço do copo de suco, e S, o preço do sanduíche natural. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 23 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Uma loja compra um lote com 1.500 pratos. Para cada 3 pratos bons, havia um prato com defeito. O total de pratos defeituosos desse lote era... Bom, eu quero saber o total de pratos defeituosos desse lote. É o que eu quero saber. Então, uma loja comprou um lote com 1.500 pratos. Para cada 3 pratos bons, havia um prato com defeito. Então aqui, pessoal, eu vou colocar os pratos e os pratos com defeito. Se está dizendo que para cada 3 pratos bons havia um prato com defeito, isso significa que a cada 4 pratos desse lote, 3 pratos eram bons e um prato era defeituoso. Então eu vou colocar que a cada 4 pratos, um prato tinha defeito. Isso significa que no total do lote, ou seja, nos 1.500 pratos, haviam quantos pratos com defeito? X pratos com defeito, que é o que eu quero saber. Então aqui, pessoal, eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 4 para 1.500 eu aumentei o número de pratos, e se aumentou o número de pratos, vai aumentar o número de pratos com defeito de 1 para x. E se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, ou seja, se as duas grandezas estão aumentando, então eu multiplico em x. É uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então aqui, 4x, que é igual a 1.500 vezes 1. X é igual a 1.500 vezes 1 é 1.500. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 4. X é igual, eu vou dividir aqui do lado. 1.500 dividido por 4. 1 não divide por 4, junto 15 dividido por 4, que é 3. 3 vezes 4, 12. 15 menos 12 é 3. 3 não divide por 4, abaixo 0.
30 dividido por 4 é 7. 7 vezes 4 é 28. 30 menos 28 é 2. 2 não divide por 4, abaixo 0. E 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20. E 20 menos 20, 0. Então, 1.500 dividido por 4 é 375, que é o valor de x, ou seja, o número de pratos com defeito nesse lote. Então, o total de pratos defeituosos desse lote era de 375 pratos. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A, 350? Não. Alternativa B, 375. 375 pratos defeituosos é a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de regra de 3 simples diretamente proporcional. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 24 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Uma empresa comprou 250 uniformes, dos quais 80% eram femininos. Dos uniformes comprados, 10% dos masculinos e 5% dos femininos apresentaram defeitos. A porcentagem de uniformes defeituosos em relação ao total dos uniformes comprados foi... Bom, pessoal, eu quero saber a porcentagem de uniformes defeituosos em relação ao total dos uniformes comprados. É o que eu quero saber. Então, uma empresa comprou 250 uniformes, dos quais 80% eram femininos. Aqui, pessoal, eu vou começar descobrindo o número de uniformes femininos. E o número de uniformes femininos vai ser 80% do total de uniformes comprados, que foram 250 uniformes. Então aqui eu tenho 80 sobre 100 vezes 250, corta um zero. Corta um zero, ficou 80 sobre 10 vezes 25. Posso cortar os zeros, 8 vezes 25, que eu vou fazer aqui do lado. Oito vezes 5, 40, deixo o zero e vai o 4. 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. Oito vezes 25, 200. Ou seja, 200 é o número de uniformes femininos comprados. Então, agora nós vamos descobrir o número de uniformes masculinos. Então, se uma empresa comprou 250 uniformes, dos quais 80% eram femininos, e esses 80% representam 200 uniformes, isso significa que o número de uniformes masculinos eram de 50 uniformes.
Então, dos uniformes comprados, 10% dos masculinos e 5% dos femininos apresentaram defeitos. Eu quero saber a porcentagem de uniformes defeituosos em relação ao total dos uniformes comprados. Aqui, pessoal, eu vou começar descobrindo o número de uniformes defeituosos masculinos. Está falando dos uniformes comprados. 10% dos masculinos apresentaram defeitos. Então, eu vou fazer 10% dos uniformes masculinos, são 50 uniformes. Então aqui eu tenho 10 sobre 100 vezes 50, corta um zero. Corta um zero, 10 sobre 10 vezes 5, aqui eu posso cortar os zeros, ficou 5. Ou seja, 5 é o número de uniformes masculinos defeituosos. Então agora vamos descobrir um número de uniformes femininos defeituosos. Está falando que dos uniformes comprados, 5% dos femininos apresentaram defeitos. Então, eu vou fazer 5% dos uniformes femininos, que são 200 uniformes. Então, 5 sobre 100 vezes 200, aqui eu tenho 2 zeros, e aqui eu tenho 2 zeros, corto os zeros, ficou 5 vezes 2, que é 10. Ou seja, 10 uniformes femininos são defeituosos. Então, eu quero saber a porcentagem de uniformes defeituosos em relação ao total dos uniformes comprados. Então, primeiro, eu vou somar os uniformes defeituosos femininos, que são 10 uniformes, com os uniformes defeituosos masculinos, que são 5 uniformes. 10 mais 5 é 15, ou seja, 15 uniformes defeituosos no total. Então, pessoal, aqui eu tenho porcentagem e os uniformes. Eu quero saber a porcentagem de uniformes defeituosos em relação ao total dos uniformes comprados. O total dos uniformes comprados é 250 uniformes, ou seja, o total, o 100%. Então, 100% dos uniformes são 250 uniformes. Eu quero saber a porcentagem de uniformes defeituosos, que são 15 uniformes defeituosos. Então, X% é o que eu quero saber. Aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 250 para 15 eu diminuo o número de uniformes. Então, se eu diminuir o número de uniformes, eu vou diminuir a porcentagem de 100 para X. E se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, se as duas grandezas estão diminuindo, então eu multiplico em X. É uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então aqui eu tenho 250 vezes X, que é igual a 100 vezes 15. X é igual a 100 vezes 15, eu posso fazer 15 seguido de 2 zeros. 1.500. Então, 250 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 250. X é igual a 1.500 sobre 250, aqui eu corto um zero. Corto um zero, ficou 150 dividido por 25, que eu vou fazer aqui do lado. 15 não divide por 25, junto 150, dividido por 25, que é 6. 6 vezes 5, 30, deixa o 0 e vai o 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. 150 menos 150 é 0. Então,
x é igual a 150 dividido por 25, que é 6, ou seja, 6%. Então, a porcentagem de uniformes defeituosos em relação ao total dos uniformes comprados foi de 6%. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 15%. Não. Alternativa B, 12%. Também não. Alternativa C, 10%. Não. Alternativa D, 8%. Também não. Alternativa E, 6%. 6% é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício que envolve aqui uma regra de 3 simples diretamente proporcional e porcentagem. Precisa saber trabalhar com porcentagem. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 25 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Uma garrafa totalmente cheia de vinho pesa 1,275 kg. Essa mesma garrafa, com apenas metade do vinho, pesa 875 gramas. O peso da garrafa vazia em gramas é... Bom, pessoal, eu quero saber o peso da garrafa vazia em gramas, é o que eu quero saber. Então, uma garrafa totalmente cheia de vinho pesa 1,275 kg. Essa mesma garrafa, com apenas metade do vinho, pesa 875 gramas. Eu vou começar descobrindo o peso apenas do vinho. Então, uma garrafa totalmente cheia de vinho pesa 1,275 kg. Aqui, pessoal, eu tenho esse valor de 1,275 kg. Eu tenho esse valor de 875 gramas e eu quero saber o peso da garrafa vazia em gramas. Então, eu vou converter esses 1,275 kg para gramas. E como que eu faço isso? Eu vou utilizar o sistema métrico. Então, eu tenho quilograma, hectograma, decagrama e grama. Então, aqui eu tenho 1,275 quilogramas. E eu quero chegar em grama. Então, quando eu estou deslocando da esquerda para a direita, eu multiplico. Eu vou multiplicar por 10. Eu andei 1, 2, 3 casas. 10 elevado à terceira potência. Então, aqui vou colocar 1, 2, 7, 5 e seguido de 3 zeros. 1, 2, 3. Então, eu conto 1, 2, 3 casas e vírgula. 1, 2, 3 casas, adiciono a vírgula. Então, 1,275 kg corresponde a 1.275 gramas. Então, pessoal, uma garrafa totalmente cheia de vinho pesa 1,275 kg, que eu descobri que é 1.275 gramas. Então, eu vou colocar aqui essas 1.275 gramas. E
Essa mesma garrafa com apenas metade do vinho pesa 875 gramas. Então, eu vou fazer menos 875 gramas. Eu vou obter o peso de metade de apenas do vinho. Então, aqui, 5 menos 5, 0. 7 menos 7, 0. E 12 menos 8 é 4. Ou seja, 400 gramas é o peso de metade do vinho. E pessoal, se eu multiplicar essas 400 gramas por 2, 2 vezes 4, 8, e abaixo 1, 2 zeros, eu obtenho 800 gramas, que é o peso de todo o vinho. E agora, eu vou fazer uma garrafa totalmente cheia de vinho, que pesa 1,275 kg, que eu descobri que é 1.275 gramas. Menos o peso do vinho, que eu descobri que é 800 gramas. Eu vou obter o peso da garrafa vazia, que é o que eu quero saber. Então aqui, 5 menos 0, 5, 7 menos 0, 7 e 12 menos 8, 4. Então, o peso da garrafa vazia em gramas é de 475 gramas. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 575? Não. Alternativa B, 525? Também não. Alternativa C, 500? Não. Alternativa D, 475? 475 gramas é a alternativa D. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, aqui eu utilizei duas contas de subtração, uma multiplicação e precisa saber o sistema métrico. Aqui uma conversão de quilogramas para gramas. Esse foi o exercício. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 26 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Uma pessoa com gripe está tomando antibióticos de 8 em 8 horas e um xarope para tosse de 6 em 6 horas. Se a pessoa tomou o antibiótico e o xarope juntos às 8 horas da manhã, isso só irá ocorrer novamente às... Bom, pessoal, eu quero saber quando essa pessoa irá tomar o antibiótico e o xarope juntos novamente. É o que eu quero saber. Então, uma pessoa com gripe está tomando antibióticos de 8 em 8 horas e um xarope para tosse de 6 em 6 horas. Se a pessoa tomou o antibiótico e o xarope juntos às 8 horas da manhã, isso só irá ocorrer novamente às... Bom, pessoal, aqui eu vou utilizar o mínimo múltiplo comum. Então, eu vou tirar o MMC de 8 e de 6. E por que eu vou utilizar o MMC? Pessoal, sempre que eu tenho dois ou mais valores, eles estão juntos
eu quero saber quando que eles voltarão a ficar juntos novamente, eu utilizo o mínimo múltiplo comum. Então aqui eu vou tirar o MMC de 8 e de 6. 8 e 6 são números pares, ou seja, números divisíveis por 2. Então, 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2 é 3. 4 ainda divide por 2, então 4 dividido por 2, 2. 3 não divide por 2, abaixo 3. O 2 ainda divide por 2. 2 dividido por 2 é 1. 3 não divide por 2, abaixo 3. O 3 ele é um número primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, então aqui é 3. 3 dividido por 3, 1. Então agora eu tenho 2. 1, 2, 3 vezes, então 2 elevado à terceira potência, vezes 3. 2 elevado à terceira potência é 8, vezes 3. 8 vezes 3 é 24. Então, pessoal, eu tirei o MMC de 8, essa pessoa toma antibióticos de 8 em 8 horas, e de 6, já que essa pessoa toma um xarope para tosse de 6 em 6 horas. E eu obtive 24 horas. Ou seja, se a pessoa tomou o antibiótico e o xarope juntos às 8 horas da manhã, isso só irá ocorrer novamente daqui a 24 horas. Então, se a pessoa tomou o antibiótico e o xarope juntos às 8 horas da manhã, isso só irá ocorrer novamente daqui a 24 horas, ou seja, às 8 horas da manhã. Só que do dia seguinte. Vamos olhar aqui as alternativas. Alternativa A, 8 horas da noite desse mesmo dia. Não. Alternativa B, 6 horas da tarde desse mesmo dia. Não. Alternativa C, 4 horas da manhã do dia seguinte. Também não. Alternativa D, 8 horas da manhã do dia seguinte. 8 horas da manhã do dia seguinte é a alternativa D. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de MMC, mínimo múltiplo comum. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 27 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Pedro e João, juntos, possuem 74 bolinhas de gude. Sabendo que Pedro possui 2 bolinhas a menos que João, pode-se concluir que o número de bolinhas de gude de João é... Bom, pessoal, eu quero saber o número de bolinhas de gude de João. É o que eu quero saber. Então, Pedro e João, juntos, possuem 74 bolinhas de gude. Aqui, pessoal, eu vou colocar Pedro, que eu vou chamar de P, e João, ou seja, mais João, que eu vou chamar de J, juntos possuem 74 bolinhas de gude. Ou seja, o número de bolinhas de gude que Pedro possui mais o número de bolinhas de gude que João possui é igual a 74 bolinhas de gude.
Sabendo que Pedro possui 2 bolinhas a menos que João, então aqui eu vou colocar que o número de bolinhas de gude que Pedro possui, que eu chamei de P, vai ser igual. Então está falando que Pedro possui 2 bolinhas a menos que João. Então o número de bolinhas de gude que Pedro possui vai ser igual ao número de bolinhas de gude que João possui, que eu chamei de J, menos 2, já que Pedro possui 2 bolinhas a menos que João. Então aqui, pessoal, eu tenho a minha primeira equação e aqui eu tenho a minha segunda equação. Observe que eu tenho um sistema de equação do primeiro grau com 2 variáveis. P, o número de bolinhas de gude que Pedro possui, e J, o número de bolinhas de gude que João possui. Onde eu tenho condições de descobrir os valores de P e de J, o número de bolinhas de gude de Pedro e o número de bolinhas de gude de João, substituindo um valor no outro. Então vamos lá. Na minha primeira equação, eu tenho P mais J, que é igual a 74. Na minha segunda equação, eu tenho P, que é igual a J menos 2. Observe aqui, pessoal, que na minha primeira equação, eu posso substituir o valor de P da minha segunda equação. Então, P, que é J menos 2, mais J, é igual a 74. Então eu vou começar agrupando J. Aqui eu tenho J mais J, J mais J, 2J, que é igual a 74. O 2 está negativo, passa para o outro lado do sinal positivo, mais 2. Então agora, pessoal, eu tenho J desse lado e números do outro. Então, J é igual a 74 mais 2, 76. O 2 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 2. J é igual a 76 dividido por 2, que eu vou fazer aqui do lado. Sete dividido por 2 é 3. 3 vezes 2 é 6. 7 menos 6 é 1. 1 não divide por 2. Então, abaixo 6. 16 dividido por 2 é 8. 8 vezes 2, 16. 16 menos 16, 0. Então, 76 dividido por 2 é 38. Ou seja, J é igual a 38. Então, pode-se concluir que o número de bolinhas de gude de João é de 38 bolinhas de gude. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 38. 38 bolinhas de gude é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de sistema de equação do primeiro grau com 2 variáveis. J, o número de bolinhas de gude de João, e P, o número de bolinhas de gude de Pedro. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 28 do caderno de exercícios. Então vamos lá. A prateleira de uma estante mede 1,2 metros de comprimento. Serão colocados nela vários livros, todos com 2,5 centímetros de largura, conforme figura. Então aqui eu tenho a figura que mostra a prateleira de uma estante que mede 1,2 metros de comprimento. Serão colocadas nela vários livros, todos com 2,5 centímetros de largura, conforme mostra aqui a figura. O máximo de livros que poderão ser colocados nessa prateleira é... Bom, pessoal, eu quero saber
o máximo de livros que poderão ser colocados nessa prateleira. É o que eu quero saber. Então aqui, pessoal, a prateleira de uma estante mede 1,2 metros de comprimento. Serão colocados nela vários livros, todos com 2,5 centímetros de largura. Aqui eu tenho esse valor em metros e esse valor em centímetros. Então eu vou converter esse primeiro valor de 1,2 metros para centímetros. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o sistema métrico. Então eu tenho metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então eu tenho 1,2 metros. E eu quero chegar em centímetros. Quando eu estou deslocando da esquerda para a direita, eu multiplico. Eu vou multiplicar por 10. Eu andei uma, duas casas, 10 elevado à segunda potência. Então aqui eu só posso colocar 1, 2 e seguido de 2 zeros. Uma casa, vírgula, uma casa, eu adiciono a vírgula. Então, 1,2 metros equivalem a 120 centímetros. Então agora eu tenho os dois valores em centímetros, 120 centímetros e 2,5 centímetros. Para mim poder descobrir o máximo de livros que poderão ser colocados nessa prateleira, eu vou dividir o comprimento da prateleira, que é de 1,2 metros de comprimento, que eu descobri que é 120 centímetros. Eu vou dividir pela largura de cada livro. Está falando que serão colocados nela vários livros, todos com 2,5 centímetros de largura. Então eu vou dividir por 2,5. Então aqui eu tenho uma casa após a vírgula, eu adiciono um zero e corto a vírgula. Ficou 1.200 dividido por 25. 12 não divide por 25, junto 120 dividido por 25, que é 4. 4 vezes 5, 20, deixo o 0 e vai o 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. 0, 2 e 1 menos 1, 0. 20 não divide por 25, então eu abaixo o 0. 200 dividido por 25 é 8. 8 vezes 5, 40, deixo o 0 e vai o 4. 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. E 200 menos 200, 0. Então, o máximo de livros que poderão ser colocados nessa prateleira é de 48 livros. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 50. Não. Alternativa B, 48. 48 livros é a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, eu usei aqui uma conta de divisão e precisa saber sistema métrico. Aqui é uma conversão de metro para centímetro. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 29 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Uma pesquisa mostra a variação do preço do arroz e do feijão no decorrer de 5 meses, conforme tabela. Então aqui eu tenho a tabela que mostra a variação do preço do arroz e do feijão no decorrer de 5 meses, março, abril, maio, junho e julho. Então, o preço do arroz no mês de março era de R$ 2,10 e do feijão de R$ 2,50.
No mês de abril, o preço do arroz era de R$ 2,80 e do feijão de R$ 3,20. No mês de maio, o preço do arroz era de R$ 3,20 e do feijão R$ 4,50. E no mês de junho, o preço do arroz era de R$ 3,50 e o preço do feijão de R$ 5,70. E no mês de julho, o preço do arroz era de R$ 3,10 e o preço do feijão de R$ 4,40. O gráfico que representa corretamente os dados da tabela é... Bom, pessoal, eu quero saber quais dos gráficos das alternativas que corresponde corretamente os dados da tabela. Então, vamos analisar aqui os gráficos. No gráfico A, então o preço do arroz no mês de março era de R$ 2,10 e no gráfico A, o preço do arroz no mês de março, R$ 2,10. O preço do feijão no mês de março era de R$ 2,50 e aqui no gráfico A, o preço do feijão no mês de março era de R$ 2,50. O preço do arroz no mês de abril era de R$ 2,80 e aqui no gráfico A, o preço do arroz no mês de abril era de R$ 3,20. Portanto, o gráfico A ele já não pode ser. Vamos analisar agora o gráfico B. Então, o preço do arroz no mês de março era de R$ 2,10 e aqui no gráfico B, o preço do arroz no mês de março era de R$ 2,80. Portanto, o gráfico B também já não pode ser. Vamos analisar agora o gráfico C. Então, o preço do arroz no mês de março era de R$ 2,10 e aqui no gráfico C, o preço do arroz no mês de março, R$ 2,10. O preço do feijão no mês de março era de R$ 2,50 e no gráfico C, o preço do feijão no mês de março, R$ 2,50. No mês de abril, o preço do arroz era de R$ 2,80 e no gráfico C, no mês de abril, o preço do arroz, R$ 2,80. Agora o preço do feijão no mês de abril, R$ 3,20 e aqui no gráfico C, no mês de abril, o preço do feijão, R$ 3,20. Agora, no mês de maio, o preço do arroz é de R$ 3,20, aqui no gráfico C. No mês de maio, o preço do arroz, R$ 3,20. Agora, o preço do feijão no mês de maio, R$ 4,50. E no gráfico C, no mês de maio, o preço do feijão, R$ 4,50. Agora, o preço do arroz no mês de junho, R$ 3,50. E no gráfico C, no mês de junho, o preço do arroz é de R$ 3,10. Portanto, o gráfico C não pode ser. Vamos analisar agora o gráfico D. Então, no mês de março, o preço do arroz é de R$ 2,10 e aqui no gráfico D, no mês de março, o preço do arroz, R$ 2,10. Agora, o preço do feijão no mês de março é de R$ 2,50 e aqui no gráfico D, o preço do feijão no mês de março é de R$ 3,20. Portanto, o gráfico D também não pode ser. Então agora, pessoal, que eu eliminei o gráfico A, o gráfico B, o gráfico C e o gráfico D, que não podem ser, restou apenas aqui o gráfico E, que pode ser. Então vamos ver aqui. No mês de março, o preço do arroz R$ 2,10. No gráfico E, no mês de março, o preço do arroz R$ 2,10. O preço do feijão no mês de março, R$ 2,50. No gráfico E, no mês de março, o preço do feijão, R$ 2,50. Agora, no mês de abril, o preço do arroz era de R$ 2,80 e no gráfico E, o preço do arroz no mês de abril era de R$ 2,80. O preço do feijão no mês de abril era de R$ 3,20 e aqui no gráfico E, no mês de abril, o preço do feijão R$ 3,20. No mês de maio, o preço do arroz era de R$ 3,20 e aqui no gráfico E, o preço do arroz no mês de maio, R$ 3,20. E aqui
aqui, no mês de maio, o preço do feijão R$ 4,50. No gráfico E, o preço do feijão no mês de maio, R$ 4,50. Agora, no mês de junho, o preço do arroz era de R$ 3,50 e aqui no gráfico E, o preço do arroz no mês de junho, R$ 3,50. Agora, o preço do feijão no mês de junho, R$ 5,70 e aqui no gráfico E, no mês de junho, o preço do feijão, R$ 5,70. Agora, no mês de julho, o preço do arroz, R$ 3,10, aqui no gráfico E. No mês de julho, o preço do arroz, R$ 3,10. E o preço do feijão no mês de julho, R$ 4,40, aqui no gráfico E. No mês de julho, o preço do feijão, R$ 4,40. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de análise gráfica, que interpretar os valores do gráfico e comparar aqui os valores da tabela com os valores do gráfico para descobrir a alternativa correta. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 30 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Um atleta deu 5 voltas ao redor de uma pista de corrida. O tempo de cada volta está registrado na tabela. Então aqui eu tenho a tabela que mostra volta e tempo. Então tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta volta. O tempo gasto na primeira volta foi de 2 minutos e 25 segundos. O tempo da segunda volta foi de 2 minutos e 15 segundos. O tempo da terceira volta foi de 1 minuto e 50 segundos. O tempo da quarta volta foi de 1 minuto e 45 segundos. E o tempo da quinta volta foi de 2 minutos e 5 segundos. O tempo total gasto nessas 5 voltas foi... Bom, pessoal, eu quero saber o tempo total gasto nessas 5 voltas. É o que eu quero saber. Então, eu vou somar o tempo gasto na primeira volta, que foi de 2 minutos e 25 segundos, com o tempo gasto na segunda volta, que foi de 2 minutos e 15 segundos, com o tempo gasto na terceira volta, que foi de 1 minuto e 50 segundos, com o tempo gasto na quarta volta, que foi de 1 minuto e 45 segundos, e com o tempo gasto na quinta volta, que foi de 2 minutos e 5 segundos. Então aqui, 5 mais 5, 10, 10 mais 5, 15, e 15 mais 5, 20. Deixa o 0, vai o 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 5, 10, e 10 mais 4 é 14. Aqui, 2 mais 2, 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 1, 6, 6 mais 2, 8. Então são 8 minutos, 140
segundos é o tempo total gasto nas 5 voltas. Porém aqui, pessoal, como nos segundos deu acima de 60, então eu tenho que converter esses 140 segundos para minutos. E como que eu faço isso? Quando eu estou convertendo de segundos para minutos, eu divido por 60. Então eu vou dividir 140 segundos por 60 segundos, que é a quantidade de segundos em 1 minuto, e eu vou obter o resultado em minutos. Então, 14 não divide por 60, junto 140 dividido por 60, que é 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. 0. 4 menos 2, 2. E 1 menos 1, 0. Então, aqui eu obtive 2 minutos e 20 segundos. Ou seja, o tempo total gasto nessas 5 voltas vai ser 8 minutos mais os 2 minutos e 20 segundos, que são 140 segundos. 8 mais 2 é 10. Então são 10 minutos e 20 segundos. Ou seja, o tempo total gasto nessas 5 voltas foi de 10 minutos e 20 segundos. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 8 minutos e 40 segundos? Não. Alternativa B, 9 minutos e 35 segundos? Também não. Alternativa C, 10 minutos e 20 segundos? 10 minutos e 20 segundos é a alternativa C. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de unidades de medida de tempo, aqui uma soma de minutos e segundos e uma conversão de segundos para obter em minutos. Lembrando que quando eu quero obter de segundos para minutos, eu divido por 60, o resultado vai ser os minutos, e se houver um resto abaixo de 60, vai ser segundos. Esse foi o exercício. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 31 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Uma pessoa bebeu 3/5 de uma garrafa de 1,25 litros de refrigerante. Para beber a mesma quantidade de refrigerante utilizando latinhas com 300 ml cada uma, essa pessoa teria que consumir... Bom, pessoal, eu quero saber quantas latinhas de refrigerante com 300 ml cada uma essa pessoa teria que consumir. Para beber a mesma quantidade de refrigerante. É o que eu quero saber. Então, uma pessoa bebeu 3/5 de uma garrafa de 1,25 litros de refrigerante. Para beber a mesma quantidade de refrigerante utilizando latinhas com 300 ml cada uma, essa pessoa teria que consumir... Aqui, pessoal, eu tenho esse valor de 1,25 litros e aqui eu tenho esse outro valor de 300 ml. Então, eu vou converter esses 1,25 litros para ml. E como que eu faço isso? Eu vou utilizar o sistema métrico. Então, aqui, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Então, eu tenho 1,25 litros. E eu quero chegar em ml.
Quando eu estou deslocando da esquerda para a direita, eu multiplico. Eu vou multiplicar por 10. Eu andei 1, 2, 3 casas. Eu vou multiplicar por 10 elevado à terceira potência. Aqui eu posso só repetir, então, 25, seguido de 3 zeros. 1, 2, 3. Agora eu conto 1, 2 casas e vírgula, 1, 2 casas e adiciono a vírgula. Então, 1,25 litros são 1.250 ml. Então, uma pessoa bebeu 3/5 de uma garrafa de 1,25 litros de refrigerante. Então, eu vou agora colocar aqui os ml que a pessoa bebeu. Então, uma pessoa bebeu 3/5 de uma garrafa de 1,25 litros, que eu descobri que é 1.250 ml. Então, eu vou fazer 3/5 de 1.250. 3 sobre 5 vezes 1.250. Eu vou fazer aqui do lado 1.250 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Deixo 5 e vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1 que foi 7. E 3 vezes 1, 3. E aqui abaixo 0. Então, 3 vezes 1.250 é 3.750. Sobre 5. Então, eu vou dividir aqui do lado. Inclusive, eu posso aproveitar esse número. Então, 3.750 dividido por 5. 3 não divide por 5, junto 37, dividido por 5, que é 7. 7 vezes 5 é 35. 7 menos 5 é 2, e 3 menos 3, 0. 2 não divide por 5, então abaixo 5. 25 dividido por 5 é 5. 5 vezes 5, 25. E 25 menos 25, 0. Aqui abaixo um 0 na casa. Então, 3.750 dividido por 5 é 750 ml, que são os ml de refrigerante que essa pessoa bebeu. Então, eu quero saber, para beber a mesma quantidade de refrigerante, utilizando latinhas com 300 ml cada uma, essa pessoa teria que consumir. Então, eu vou dividir o quanto que ela bebeu, que foi 750 ml, pela quantidade de uma latinha, que é 300 ml. Então, 750 dividido por 300 é 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. E 2 vezes 3, 6. 0, 5. E 7 menos 6 é 1. 150 não divide por 300, então abaixo 0, vai vírgula na casa. 1.500 dividido por 300 é 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. Então, 1.500 menos 1.500, 0. Aqui, pessoal, eu obtive 2 inteiros, que são 2 latinhas. E 0,5 é meia latinha, ou seja, 2 latinhas e meia é a quantidade de latinhas de 300 ml que essa pessoa teria que consumir para beber a mesma quantidade de refrigerante. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 4 latinhas e meia? Não. Alternativa B, 4 latinhas? Também não. Alternativa C, 3 latinhas e meia? Não. Alternativa D, 3 latinhas?
Não. E a alternativa E, 2 latinhas e meia. 2 latinhas e meia é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, precisa saber que sistema métrico, uma conversão de litro para ml, e também precisa saber trabalhar com fração. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 32 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Um relógio atrasa 22 segundos a cada 36 horas. O número de dias necessários para que esse relógio atrase 308 segundos é... Bom, pessoal, eu quero saber o número de dias necessários para que esse relógio atrase 308 segundos. É o que eu quero saber. Então, um relógio atrasa 22 segundos a cada 36 horas. Aqui, pessoal, eu tenho segundos e horas. Então, está falando que um relógio atrasa 22 segundos a cada 36 horas. E eu quero saber o número de dias necessários para que esse relógio atrase 308 segundos. Então aqui eu vou colocar que para o relógio atrasar 308 segundos, serão necessárias quantas horas? X horas. Sabendo o número de horas necessárias para esse relógio atrasar 308 segundos, eu tenho condições de converter as horas para dias, que é o que eu quero saber. Então aqui, pessoal, eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 22 para 308 eu aumentei os segundos. Então, se está aumentando os segundos, vai aumentar as horas de 36 para x. E se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, as duas grandezas estão aumentando. Então, é uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Eu multiplico em x. Então, aqui eu tenho 22 vezes x, que é igual a 308 vezes 36. Então, x é igual, eu vou multiplicar aqui do lado. 308 vezes 36. 6 vezes 8, 48. Deixo 8 e vai o 4. 6 vezes 0 é 0 e abaixo 4. 6 vezes 3, 18. 3 vezes 8, 24. Deixo 4 e vai o 2. 3 vezes 0 é 0 e abaixo 2. 3 vezes 3 é 9. 8. 4 mais 4, 8. 8 mais 2, 10. Deixo 0 e vai 1. 1 mais 1, 2. E 2 mais 9 é 11. Então, 308 vezes 36 é 11.088. O 22 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 22. X é igual
11.088 dividido por 22 eu vou fazer aqui do lado. Inclusive eu posso aproveitar esse número. Então, 11.088 dividido por 22. 11 não divide por 22, junto 110 dividido por 22, que é 5. 5 vezes 2, 10. Deixo o 0, vai 1. 5 vezes 2, 10. Mais um que foi 11. 110 menos 110, 0. Abaixo 8. 8 não divide por 22, então eu adiciono um 0 na casa e abaixo outro 8. Agora, 88 dividido por 22 é 4. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 2, 8. 88 menos 88 é 0. Então, x é igual a 11.088 dividido por 22, que é 504 horas. Ou seja, o número de horas necessárias para esse relógio atrasar 308 segundos é de 504 horas. Porém, pessoal, eu quero saber o número de dias para que esse relógio atrase 308 segundos. Então, agora eu vou converter essas 504 horas para dias. E como que eu faço isso? Pessoal, quando eu estou convertendo de horas para obter em dias, eu divido por 24. Então aqui eu vou dividir 504 horas por 24 horas, que é o número de horas em um dia, eu vou obter o resultado em dias. Então, 50 dividido por 24 é 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 50 menos 48 é 2. 2 não divide por 24, então abaixo 4. E 24 dividido por 24 é 1. 1 vezes 24, 24. 24 menos 24, 0. Ou seja, o número de dias necessários para que esse relógio atrase 308 segundos é de 21 dias. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 18? Não. Alternativa B, 19? Não. Alternativa C, 20? Também não. Alternativa D, 21? 21 dias é a alternativa D. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, precisa saber unidades de medida de tempo, aqui uma conversão de horas para obter em dias e uma regra de 3 simples diretamente proporcional. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 33 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Maria está pintando 32 triângulos iguais para um trabalho escolar. No primeiro dia, pintou 3/8 do total de triângulos e, no segundo dia, pintou 2/5 dos triângulos restantes. A fração que representa a quantidade de triângulos não pintados em relação ao total de triângulos iniciais é... Bom, pessoal, eu quero saber a fração de triângulos não pintados. É o que eu quero saber. Então, Maria está pintando 32 triângulos iguais para um trabalho escolar. No primeiro dia, pintou 3/8 do total de triângulos e,
No segundo dia, pintou 2/5 dos triângulos restantes. Aqui, pessoal, eu vou começar descobrindo os triângulos restantes. Então, se no primeiro dia ela pintou 3/8 do total de triângulos, isso significa que os triângulos restantes são 5/8, que é o restante de 3/8. Então aqui eu vou colocar 5/8 do total de triângulos, que são 32 triângulos. Aqui eu tenho 5/8 vezes 32. Aqui, pessoal, 32 é divisível por 8. Então, para facilitar, eu posso fazer 32 dividido por 8, que é 4, e 5 vezes 4 é 20. Então, 20 são os triângulos restantes. Está falando que no segundo dia, ela pintou 2/5 dos triângulos restantes. E eu quero saber a fração que representa a quantidade de triângulos não pintados em relação ao total de triângulos iniciais. Então aqui, pessoal, eu vou fazer os triângulos não pintados. Se no segundo dia ela pintou 2/5 dos triângulos restantes, isso significa que os triângulos não pintados são 3/5 dos triângulos restantes. Então aqui eu vou fazer 3/5 dos triângulos restantes, que são 20 triângulos. 3/5 vezes 20. Aqui, pessoal, para facilitar, eu também posso fazer 20 dividido por 5, que é 4, e 3 vezes 4 é 12. Então, 12 são os triângulos não pintados. Eu quero saber a fração que representa a quantidade de triângulos não pintados em relação ao total de triângulos iniciais. Os triângulos não pintados são 12 triângulos. Se é em relação ao total de triângulos iniciais, então eu vou fazer sobre o total de triângulos iniciais, que são 32 triângulos. Então aqui, 12 e 32 são números divisíveis por 4. Então aqui, 12 dividido por 4 é 3. Então simplifico. 32 dividido por 4 é 8. Então, sobre 8. Simplifico. Então, a fração que representa a quantidade de triângulos não pintados em relação ao total de triângulos iniciais é 3/8. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 3/8. 3/8 é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de fração. Precisa saber trabalhar com fração. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 34 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Em uma parede de 5,4 metros de comprimento, será colocada uma faixa de cerâmica clara de 9 centímetros de comprimento, seguida por uma cerâmica quadrada escura de 3 centímetros de lado, conforme a figura. Então aqui eu tenho a figura que mostra a faixa de cerâmica que será colocada em uma parede de 5,4 metros de comprimento. E aqui eu tenho a cerâmica clara de 9 centímetros de comprimento, seguida por uma cerâmica quadrada escura de 3 centímetros de lado. O número de cerâmicas escuras utilizadas nessa parede será... Bom, pessoal, eu quero saber
o número de cerâmicas escuras utilizadas nessa parede será, é o que eu quero saber. Então, se eu somar o comprimento da cerâmica clara, que é 9 centímetros, com o lado da cerâmica escura, que é 3 centímetros, eu obtenho 12 centímetros. E se eu dividir o comprimento total da parede, que é de 5,4 metros de comprimento, por 12 centímetros, eu vou obter tanto o número de cerâmicas claras quanto o número de cerâmicas escuras utilizadas nessa parede, que é o que eu quero saber. Porém, pessoal, aqui eu tenho 5,4 metros. Eu não posso dividir metros por centímetros. Então, eu vou converter esses 5,4 metros para centímetros. E como eu faço isso? Eu vou utilizar o sistema métrico. Então, aqui eu tenho metros, decímetro, centímetro e milímetro. Então, eu tenho 5,4 metros. E eu quero chegar em centímetros. Quando eu estou deslocando da esquerda para a direita, eu multiplico. Então, eu vou multiplicar por 10. Eu andei uma, duas casas, eu vou multiplicar por 10 elevado à segunda potência. Aqui eu posso só repetir o número, então 5 e 4, e seguido de 2 zeros, 1, 2. Então, eu conto uma casa e vírgula, uma casa e adiciono a vírgula. Ou seja, 5,4 metros são 540 centímetros. Então, agora sim, eu posso dividir centímetros por centímetros. Então, eu vou dividir o comprimento da parede, que é de 5,4 metros, que eu descobri que é 540 centímetros, por 12, que é o comprimento da cerâmica clara, 9 centímetros, mais o lado da cerâmica escura, 3 centímetros, ou seja, 12 centímetros. Então aqui, 54 dividido por 12 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 4 vezes 1 é 4. 4 menos 8 não dá. Pega o emprestado do 5. Aqui fica 4. E aqui fica 14. 14 menos 8 é 6. E 4 menos 4 é 0. 6 não divide por 12, então abaixo 0. 60 dividido por 12 é 5. 5 vezes 2 é 10, deixo 0 e vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1 que foi, 6. 60 menos 60, 0. Então, o número de cerâmicas escuras utilizadas nessa parede será de 45 cerâmicas escuras. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 50? Não. Alternativa B, 48? Também não. Alternativa C, 45? 45 cerâmicas escuras é a alternativa C. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, eu utilizei aqui uma divisão e precisa saber sistema métrico. Aqui no caso, uma conversão de metro para centímetro. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 35 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Observe o retângulo. Então aqui eu tenho o retângulo com 2 centímetros de largura e 3 centímetros de comprimento. Com 6 retângulos iguais a esse,
é possível construir um quadrado cujo perímetro mede... Bom, pessoal, eu quero saber o perímetro do quadrado que é possível construir utilizando 6 retângulos iguais a esse. É o que eu quero saber. Então, pessoal, vamos representar aqui o quadrado. Eu quero saber, com 6 retângulos iguais a esse, é possível construir um quadrado cujo perímetro mede... Então, pessoal, se é com 6 retângulos iguais a esse, eu vou dividir esse quadrado em 6 retângulos. Então, aqui eu tenho um quadrado construído com 6 retângulos iguais a esse. Primeiro retângulo, segundo retângulo, terceiro retângulo, quarto retângulo, quinto retângulo e o sexto retângulo. Então, a largura dos retângulos é de 2 centímetros. Então, esse retângulo tem 2 centímetros, esse retângulo tem 2 centímetros e esse retângulo tem 2 centímetros de largura. E o comprimento do retângulo é 3 centímetros. Então, esse retângulo tem 3 centímetros de comprimento e esse retângulo tem 3 centímetros de comprimento. Então, aqui, pessoal, se eu somar 2 mais 2 mais 2, eu vou obter 6. E se eu somar 3 mais 3, é 6. Ou seja, os lados desse quadrado é 6 centímetros. Então, eu quero saber, com 6 retângulos iguais a esse, é possível construir um quadrado cujo perímetro mede... Pessoal, o perímetro, ele é a soma de todos os lados de uma figura plana. No caso aqui é um quadrado, então é o perímetro do quadrado. E como todos os lados de um quadrado são iguais, o perímetro do quadrado, ele tem 1, 2, 3, 4 lados. Então eu posso fazer 4 vezes o lado, que é 6 centímetros. Então 4 vezes 6. O perímetro, ele é igual a 4 vezes 6, é 24. Ou seja, com 6 retângulos iguais a esse, é possível construir um quadrado cujo perímetro mede 24 centímetros. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 16 centímetros. Não. Alternativa B, 24 centímetros. 24 centímetros é a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, precisa saber o perímetro do quadrado. Esse foi o exercício. Bom, pessoal, esse foi o último exercício da prova de soldado PM São Paulo 2008. Então, se você assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. E não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e dos exercícios e até sugestões para próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!